Entre os diversos sinais do fim dos tempos que afetam a humanidade moderna, está a novilha vermelha de Israel. De acordo com a tradição judaica, esse evento anuncia a chegada do Messias e o término da era atual. Mas você sabia que essa novilha já nasceu? Agora, quanto tempo nos resta até o dia do juízo final? Além disso, você sabia que o nascimento dessa novilha foi o principal motivo pelo qual o grupo extremista Hamas atacou Israel, dando início ao conflito atual entre Israel e Palestina? A Bíblia cristã aponta diversos sinais que indicam o fim dos tempos e a segunda vinda de Jesus. Embora não possamos saber exatamente quando isso acontecerá, esses sinais servem como alerta para estarmos prontos. Um desses sinais está nas manifestações da natureza, como descrito em Lucas capítulo 21, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Se você tem acompanhado os noticiários na TV ou na internet, deve ter notado que nos últimos anos nosso planeta tem presenciado atividades solares incomuns, mudanças na Lua e eventos climáticos extremos, como furacões, incêndios florestais, tsunamis e enchentes devastadoras em lugares como Rio Grande do Sul e Dubai, além de terremotos cada vez mais intensos e destrutivos. Outro sinal do fim dos tempos são as guerras e os rumores de guerras. Jesus mencionou em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Atualmente, conflitos armados ocorrem em várias partes do mundo, e a tensão entre as nações só aumenta. Estamos presenciando grandes frentes de batalha, como entre Rússia e Ucrânia, e Israel e Palestina. E isso pode escalar ainda mais, levando a um dos piores cenários possíveis para a humanidade: uma guerra nuclear ou uma terceira guerra mundial. A Bíblia também menciona a ocorrência de fome e pestes em vários lugares, além de sinais vindos do céu. Se pararmos para observar, veremos que esses eventos têm ocorrido com mais frequência e intensidade. O número de pessoas enfrentando situações de calamidade tem crescido em todo o mundo. Segundo a ONU, a fome, que antes era um fantasma distante, tornou-se uma realidade para mais de 800 milhões de pessoas ao redor do mundo. Diante disso, podemos perguntar: são esses sinais pré-apocalípticos? É bastante plausível afirmar que estamos caminhando diretamente para o dia do juízo final. E para completar essa reflexão e talvez afastar as suposições, há outro elemento que, segundo a tradição judaica, prenuncia tanto a construção do terceiro templo, quanto a vinda do Messias e o fim dos tempos: o nascimento de uma novilha vermelha. Vamos entender melhor esse símbolo. A novilha vermelha é de grande significado na tradição judaica, associada à preparação para a construção do terceiro templo em Jerusalém. A lei que rege a novilha vermelha é descrita no livro de Números, capítulo 19, e faz parte das ordenanças de purificação para os israelitas. De acordo com essa lei, a novilha vermelha deve ser perfeita em aparência e saúde, sem qualquer defeito ou marca, e nunca ter sido usada para qualquer tipo de trabalho. Em outras palavras, além de ser completamente vermelha, deve ser absolutamente pura. Segundo a narrativa bíblica, tudo começou quando Moisés convocou Eleazar, o sumo sacerdote, para uma conversa reservada. Eleazar, com sua túnica branca e olhar sábio, aproximou-se do ancião líder, que lhe disse: Eleazar, ouça-me atentamente. Deus ordenou que procuremos uma novilha vermelha perfeita, sem defeitos. Ela será sacrificada, e suas cinzas misturadas com água para purificar aqueles que tocaram nos mortos. Intrigado, Eleazar perguntou a Moisés: Mas por que essa novilha vermelha? Moisés olhou para o horizonte, onde o tabernáculo se erguia majestosamente, e explicou: O tabernáculo é o lugar onde Deus reside entre nós, mas a santidade tem seu preço. Aqueles que tocam nos mortos mesmo involuntariamente precisam ser purificados.
A novilha vermelha é o elo entre a vida e a morte, entre o sagrado e o profano. Assim começou a busca pela novilha vermelha. Eleazar e um pequeno grupo de sacerdotes partiram montados em camelos, atravessando dunas e oásis. Eles exploraram vilarejos remotos, perguntando aos pastores, beduínos e anciãos sobre a novilha perfeita. Mas ela parecia um segredo bem guardado sob as areias do deserto. Quando finalmente a encontraram, o animal foi levado para fora do acampamento e sacrificado na presença de Eleazar. Esse ato simbolizava a remoção do pecado e da impureza do meio do povo. O sacerdote Eleazar aspergia o sangue da novilha 7 vezes em direção à tenda do encontro, realizando uma purificação simbólica. A novilha era então queimada completamente, incluindo couro, carne, sangue e excrementos. Durante esse processo, elementos como madeira de cedro, hisopo e lã vermelha eram lançados no fogo, simbolizando purificação e sacrifício. As cinzas da novilha eram usadas para preparar a água da purificação, que era utilizada para purificar pessoas consideradas impuras, inclusive aquelas que tinham tido contato com qualquer tipo de cadáver, até mesmo de um camelo morto. Só depois de purificadas essas pessoas podiam entrar no templo. Mas o que é, ou o que era o tabernáculo? O tabernáculo foi um dos elementos mais significativos na história do povo de Israel. Conforme descrito no Antigo Testamento da Bíblia, ele era uma estrutura sagrada, uma tenda móvel que servia como local de adoração e ponto de encontro entre Deus e o povo de Israel. Segundo o relato no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 31, ele foi construído seguindo instruções detalhadas que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Consistia em 3 partes principais: o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos, também conhecido como o Lugar Santíssimo. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Durante sua jornada pelo deserto, o tabernáculo era o lugar onde os israelitas podiam oferecer sacrifícios para o perdão dos pecados e adorar a Deus. Além disso, o tabernáculo abrigava a famosa e tão procurada Arca da Aliança. A Arca da Aliança, segundo explicado no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 10 a 22, era uma arca de madeira de acácia, revestida de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora, com uma tampa de ouro maciço chamada de propiciatório e 2 querubins de ouro batido em suas extremidades. Ainda segundo o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 4, a arca continha as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um pote de maná. Em várias passagens bíblicas, há menções à arca e seu papel crucial na vida espiritual e religiosa de Israel. Por exemplo, em Josué capítulo 3, versículos 3 e 4, a Arca da Aliança é mencionada como sendo levada pelos sacerdotes ao atravessarem o rio Jordão, fazendo com que as águas parassem de fluir para permitir que o povo cruzasse em segurança. No entanto, com o passar do tempo, o tabernáculo foi substituído pelo primeiro templo de Salomão, onde a arca teria sido guardada até a destruição do templo por Nabucodonosor II durante o cerco de Jerusalém, em 587 a.C. A arca, segundo relatos descritos no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículos 6 a 9, foi colocada no Santo dos Santos, a parte mais sagrada do templo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação. Depois, em 515 a.C., com a queda dos babilônios, o rei persa Ciro permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Essa reconstrução foi liderada por Zorobabel, um descendente do rei Davi. O segundo templo era menor e menos esplendoroso do que o templo de Salomão, mas ainda assim, era um local sagrado de adoração. Ele continha o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança originalmente deveria ser colocada, e um pátio externo para os rituais. No entanto, não há registros claros de que a arca tenha sido encontrada ou retornado ao segundo templo, levando muitos a acreditar que ela se perdeu durante a destruição de Jerusalém. No século I a.C., Herodes o Grande realizou uma ampla remodelação no templo. Essa intervenção incluiu a construção da Torre Antônia, uma guarnição romana que dava acesso direto ao pátio do templo. Alguns autores referem-se ao templo após essa intervenção como o Terceiro Templo. No entanto, essa mudança nunca foi aceita pelos judeus,
pois alterou o projeto original dado por Deus a Davi. Infelizmente, o segundo templo foi novamente destruído em 30 de agosto de 70 d.C., pelas forças romanas lideradas pelo general Tito. Esse evento marcou o fim do templo e iniciou um longo período de exílio e dispersão para o povo judeu. Ainda hoje, o simbolismo da novilha vermelha é muito significativo entre a comunidade judaica. Eles aguardam ansiosamente o nascimento dessa novilha para que possam construir o terceiro templo. Essa expectativa está profundamente enraizada na fé e na tradição judaica. E muitos acreditam que o nascimento da novilha vermelha será um sinal claro do início da construção do novo templo, marcando um período de renovação espiritual e de proximidade com Deus. Em 2018, uma pequena bezerra nascida em Israel despertou grande esperança entre os judeus para a construção do novo templo. Nascida em 28 de agosto daquele ano, a pequena novilha não só foi tratada como uma verdadeira rainha sagrada, mas também passou por rigorosos testes de pureza. Durante todo o tempo, ela ficou sob atenção total, até que notaram que aquela ainda não era perfeita. Para se ter uma ideia da raridade e da dificuldade em encontrar o animal perfeito, desde o tempo de Moisés até hoje, apenas 9 vacas vermelhas foram sacrificadas. A novilha vermelha é mencionada na Bíblia como essencial para os rituais de purificação, conforme descrito no livro de Números, capítulo 19. Em 1997 e 2002, 2 candidatos à novilha vermelha foram desclassificados porque também não apresentavam a pureza exigida para o ritual do sacrifício. As exigências são extremamente rigorosas. A novilha deve ser completamente vermelha, sem mais de 2 pelos de qualquer outra cor, e não deve ter sido usada para qualquer tipo de trabalho. O Instituto do Templo, responsável por manter essa tradição, tem investido em tecnologia para produzir uma novilha vermelha geneticamente baseada na raça Red Angus. O Instituto parece estar com pressa para adiantar a vinda do Messias e todas as consequências relacionadas a isso. Em seu esforço, eles têm utilizado técnicas avançadas de reprodução, incluindo inseminação artificial e seleção genética, para aumentar as chances de nascer uma novilha que atenda a todos os requisitos bíblicos. No entanto, alguns acreditam que a novilha, além de ser pura, deve nascer de um processo natural e não em laboratório. Há um debate contínuo sobre a legitimidade de uma novilha criada com assistência científica. Alguns estudiosos argumentam que, mesmo que a novilha seja criada em laboratório, desde que ela seja fecundada naturalmente e sua pureza celular não seja comprometida, ela ainda pode ser considerada válida para os rituais. Independente desses debates, os judeus estão preparados para levantar o terceiro templo. Para eles, é apenas uma questão de tempo até que essa construção se torne realidade. A crença profunda de que a vinda do Messias está próxima é o que impulsiona esses esforços contínuos. Além disso, a simbologia da novilha vermelha carrega um peso espiritual significativo. Ela é vista como um sinal da purificação necessária antes da construção do templo e da chegada do Messias. O nascimento da novilha vermelha em 2018 foi um evento amplamente divulgado e discutido dentro da comunidade judaica e por estudiosos da escatologia bíblica, reforçando a expectativa de que eventos proféticos estão se desenrolando. Dessa forma, a busca pela novilha vermelha perfeita continua, com a esperança e a fé renovadas a cada tentativa. A construção do terceiro templo é um objetivo central para muitos judeus, que acreditam que este será um marco significativo na realização das profecias bíblicas e na preparação para a era messiânica. Na tradição judaica, o Messias é um líder esperado, descendente do rei Davi, que trará redenção para Israel, restaurará o reino de Deus na terra e trará paz e justiça ao mundo. Diferente da crença cristã, os judeus não consideram Jesus como o Messias, pois, para eles, o verdadeiro Messias ainda não chegou. Eles aguardam um líder terreno, um rei que estabelecerá um reino de paz e cumprirá todas as profecias messiânicas descritas nas escrituras hebraicas. A comunidade judaica em Jerusalém guarda verdadeiros tesouros de seu passado, itens pertencentes ao templo que será erguido. Isso inclui vestes sacerdotais, utensílios, cálices, móveis e até mesmo a menorá de ouro, um dos símbolos mais importantes do judaísmo,
que está exposta ao público em frente ao parlamento. Tudo isso está sob o controle do Instituto do Templo. Após o nascimento da novilha vermelha, que tirará os pecados dos impuros, o templo deverá ser purificado. Assim como no passado, a novilha deverá ser ritualisticamente sacrificada e completamente queimada, para que suas cinzas possam purificar o novo terceiro templo. Então, por que uma novilha vermelha ainda não apareceu? Se você visitar algumas fazendas, verá que não é tão difícil encontrar uma novilha ou vaca avermelhada. Mas encontrar uma perfeitamente vermelha, sem um sinal de outra cor visível, completamente saudável e sem nenhuma imperfeição genética, da forma como está escrito no livro de Números, capítulo 19, é realmente raríssimo. Os especialistas têm tentado obter o exemplo ideal por meio de cruzamentos. Com a manipulação genética, uma área muito avançada, eles conseguiram dar vida, até o momento, a 5 novilhas que preenchem todos os requisitos da novilha vermelha. O nascimento dessas 5 novilhas foi um dos estopins para a escalada do conflito entre Palestina e Israel. Para os palestinos, o nascimento dessas novilhas foi um aviso de que Israel pretende construir o templo sagrado no local onde atualmente estão 2 locais sagrados para os muçulmanos: o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, construída no século 8 d.C. Ambos estão localizados no que os judeus chamam de Monte do Templo, onde acreditam que foram construídos o primeiro e o segundo templos. Para os muçulmanos, o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa são de extrema importância religiosa. O Domo da Rocha, construído no final do século 7, é um dos marcos mais antigos e sagrados do Islã. Ele protege a pedra da fundação, onde, segundo a tradição islâmica, o profeta Maomé ascendeu aos céus durante a noite da ascensão. A Mesquita de Al-Aqsa é o terceiro local mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina, e é um lugar de oração e peregrinação para os muçulmanos de todo o mundo. O nome Al-Aqsa significa a mais distante, e refere-se à jornada noturna do profeta Maomé de Meca a Jerusalém, antes de sua ascensão aos céus. O nascimento das 5 novilhas foi interpretado pelos muçulmanos como uma mensagem clara de que Israel pretende derrubar esses grandes símbolos sagrados para a construção do terceiro templo. Para evitar que isso aconteça, o grupo extremista Hamas atacou Israel, alegando proteger a mesquita sagrada, mas esse é um tema para outro vídeo. Continuando, para alguns seguidores do judaísmo, a construção do templo deve ser feita para que o Messias venha. Para outros, só quando o Messias surgir é que o templo deverá ser construído. No judaísmo, o Messias é visto como um líder futuro, descendente do rei Davi, que trará redenção ao povo de Israel, restaurará o reino de Deus na terra e trará paz e justiça ao mundo. Diferente da crença cristã, os judeus não consideram Jesus como o Messias, pois para eles, o verdadeiro Messias ainda não chegou. Na visão escatológica da situação, a construção do templo só será possível após ser firmado um acordo de paz entre Israel e seus inimigos. Em outras palavras, deverá haver paz entre judeus, muçulmanos e cristãos. E acho que você já sabe o responsável por trazer esta suposta paz, não é mesmo? O responsável pelo acordo de paz seria ninguém menos que a figura do anticristo. Mas não pense que o anticristo faria isso para o bem mundial. Não, muito pelo contrário. Ele o faria para possibilitar a criação e implementação da marca da besta. De acordo com as tradições cristãs, após esse acordo de paz, deverá ter início o período de 7 anos de tribulação. Esse é um período no qual Deus finalizará seu julgamento do mundo incrédulo e disciplinará Israel. Durante esse tempo, eventos catastróficos, conflitos e desastres ocorrerão em escala global. A base para a ideia dos 7 anos de tribulação está em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que diz: "E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador." É bom salientar que a semana referida no versículo se refere a 7 anos. Durante esse tempo, Deus tratará com Israel, purificando-o e levando-o a reconhecer Jesus como o Messias. A tribulação preparará o cenário para o reinado de 1000 anos de Cristo na Terra, conhecido como o Milênio.
Mas durante esse período de 7 anos, o anticristo estará ativo, enganando a muitos e estabelecendo um governo global. A marca da besta será introduzida, e aqueles que a aceitarem estarão condenados. Somente os que creem em Jesus como o Salvador e em Deus serão poupados, arrebatados durante esse período e salvos dos infortúnios pelos quais a terra passará. Esse conceito de tribulação é detalhado no livro do Apocalipse, onde se descrevem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças de julgamento que trarão calamidades sem precedentes ao mundo. Esses eventos incluem guerras devastadoras, fome, pestilências e catástrofes naturais que transformarão a vida na Terra em um verdadeiro inferno para os que ficarem para trás. Todos os prenúncios para o início do que está no livro das Revelações já estão acontecendo, e muitos acreditam que os sinais são claros. O aumento de conflitos mundiais, desastres naturais cada vez mais frequentes e intensos, pandemias globais e a crescente tensão religiosa são vistos como evidências de que a tribulação está à porta. Há quem acredite que o período de tribulação já está em curso. As 5 novilhas vermelhas nascidas em Israel são vistas por alguns como uma confirmação de que os tempos finais profetizados estão prestes a começar. Essas novilhas são consideradas um sinal divino da iminência do fim dos tempos e do retorno de Cristo. E você, o que acha disso? Será que essas 5 novilhas israelenses são realmente a confirmação para o fim dos tempos? Deixe seu pensamento nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por assistir e até a próxima.